Olá, seja bem-vindo a esta aula de Física da 12ª classe. Nesta videoaula, vamos falar sobre a Lei de Arquímedes. A Lei de Arquímedes diz: todo o corpo mergulhado, total ou parcialmente num fluido, recebe da parte deste uma impulsão vertical de baixo para cima e de intensidade igual ao valor do peso do volume do fluido deslocado pelo corpo. Esta mesma lei pode ser expressa da seguinte forma. A lei de Arquímedes permite-nos saber em que situação um corpo mergulhado num fluido afunda, ou fica em equilíbrio, ou flutua. Veremos isto na experiência que vamos passar. Esta primeira experiência nos faz entender sobre a lei de Arquímedes, onde a lei de Arquímedes nos diz que em determinadas condições um corpo pode afundar, pode boiar ou pode se manter em equilíbrio. Tudo isso tem a ver com o peso do corpo e com a força de impulsão que os líquidos exercem de baixo para cima. Nessa situação, como o peso é inferior à impulsão que o líquido exerce, então vemos o corpo a flutuar. Mas se exercemos um pouquinho mais de força, automaticamente vemos que o corpo afunda. Agora, vamos compreender o porquê que este pequeno submarino afunda ou boia. Neste pequeno submarino há uma parte onde contém uma camada de ar. Se nós exercermos a pressão com os dedos, vai fazer com que ele desça. Se diminuirmos a pressão, automaticamente vai permitir com que este mesmo submarino suba. Aqui significa dizer que o peso do corpo tem um valor superior à impulsão do líquido. Se os dois forem iguais, então podemos chegar até um ponto onde o corpo pode se encontrar mergulhado em equilíbrio nesse ponto. Então, a lei de Arquímedes nos mostra essas condições em que um corpo pode flutuar, pode afundar ou pode se manter em equilíbrio num determinado ponto. Temos aqui a experiência do submarino e que ela é bem explicada pela lei de Arquímedes. No senso comum, temos a percepção de que qualquer corpo que é pesado afunda, mas nem sempre isso nos comprova a realidade, porque para um corpo afundar não depende simplesmente da densidade do corpo. Então, temos aí que analisar, no geral, qual é o peso que o corpo tem e qual é o valor da força de impulsão. Nesta, observamos atentamente em que situação o corpo pode afundar. Notamos que temos aqui recipientes de vidro tapados. Neste recipiente encontra-se vazio. Ao mergulharmos, ele mantém-se a flutuar. Se colocamos uma certa quantidade de água, vejamos o que acontece. Notamos que o mesmo corpo afundou. O mesmo pote, reduzindo um pouco a quantidade de água, vejamos o que acontece. Ele consegue se manter num determinado ponto sem que este chegue até ao fundo. E a diferença dos dois líquidos não é tão acentuada. Logo, com este princípio de Arquímedes nos ajuda a entender por que os navios conseguem suportar determinado peso sem se afundarem. E eles têm uma capacidade exata para poderem suportar esse mesmo peso. Se passarmos daquilo que é o limite aceitável para um navio, então automaticamente acontece como vimos com este recipiente. Vai afundar. Mas se tiver o seu peso no limite certo, automaticamente vemos que ele consegue flutuar. Assim, compreendemos que a questão de um corpo flutuar ou afundar não depende simplesmente do material de que é feito, mas sim depende também da massa volúmica ou densidade e da força de impulsão do líquido. Por hoje é tudo. Até a próxima aula.